Há 2600 anos, um homem chamado Ezequiel, exilado às margens do rio Quebar na Babilônia, recebeu uma visão que o deixou sem palavras. Ele viu uma grande coalizão de nações marchando contra Israel, uma aliança do norte, uma força militar formada por Gog, Magog, Ros, Tubal, Meseque, e entre elas a Pérsia. A Pérsia, o país que hoje chamamos de Irã. Ezequiel escreveu com uma precisão desconcertante: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe supremo de Ros, de Meseque e de Tubal. Eu te farei dar volta, e porei ganchos nos teus queixos, e te farei sair com todo o teu exército. Em fevereiro de 2026, Euá e Israel lançaram a Operação Rising Lion contra o Irã. Seu nome foi tirado diretamente de Números 23-24, uma declaração profética. E, de repente, uma pergunta que estudiosos bíblicos fazem há décadas ganhou uma urgência que ninguém pode ignorar. Estamos vendo Ezequiel 38 se cumprir diante dos nossos olhos? Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar a forma como você lê as notícias. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e ative o sino. Posto vídeos todos os dias às 19 horas e você não vai querer perder o que vem a seguir. Mas antes de entender o que está acontecendo agora, você precisa saber quem são os personagens dessa profecia. Ezequiel 38 apresenta um elenco de nações com nomes que soam estranhos para nós hoje. Mas quando você coloca o mapa da antiguidade ao lado do mapa moderno, a correspondência é impossível de ignorar. Gog, identificado pela maioria dos estudiosos como uma figura política e militar do norte. Rússia, uma liderança que emerge do extremo norte, exatamente como Ezequiel descreve. Magog, Ros, Tubal, Meseque, regiões que hoje correspondem ao território russo e partes da Turquia e Ásia Central. Pérsia, sem qualquer dúvida ou debate. Pérsia é Irã. É o nome que a nação carregou por séculos antes de mudar oficialmente para Irã em 1935. Ezequiel nomeia o Irã explicitamente nessa profecia. Etiópia e Líbia, nações africanas, hoje chamadas de Etiópia e Líbia, sem alteração. Gomer e Togarma, identificadas com regiões da Turquia moderna e possivelmente partes do Cáucaso. O que Ezequiel descreve é uma coalizão formada por Rússia, Irã, Turquia e nações aliadas, marchando contra Israel. E em 2026, Rússia, Irã e Turquia estão mais alinhadas do que em qualquer outro momento da história moderna. A profecia não é vaga. Os nomes não são poesia. É um mapa geopolítico escrito há 2600 anos. Mas é aqui que tudo fica ainda mais perturbador. Em fevereiro de 2026, EUA e Israel lançaram a Operação Rising Lion. O nome não foi escolhido por acidente. Rising Lion, o leão que se levanta, tirado diretamente de Números 23-24. Eis que este povo se levantará como leão novo, e como leão se exaltará. Foi a primeira operação militar conjunta de grande escala entre EUA e Israel contra território iraniano. Os ataques foram precisos, devastadores, e revelaram um nível de penetração de inteligência que surpreendeu analistas do mundo inteiro. Mas aqui está o que poucos perceberam. Ezequiel 38 não descreve Israel atacando o Irã. A profecia fala do contrário, a coalizão marchando contra Israel. O que estamos vendo pode ser o prelúdio, a provocação, o que desencadeia a reação que Ezequiel previu. E a Bíblia diz que quando essa coalizão finalmente marchar contra Israel, Deus mesmo intervirá. Na minha ira e no meu furor falarei.
Naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. Ezequiel 38:19. A profecia não termina com a destruição de Israel. Termina com a intervenção divina que o mundo inteiro será forçado a testemunhar. E existe um detalhe em Ezequiel 38 que quase ninguém menciona e que muda tudo. Ezequiel 38 descreve Israel numa condição específica quando a grande coalizão marcha contra eles. Depois de muitos dias serás chamado. Irás contra a terra de Israel, cujos habitantes moram em segurança, habitando sem muros, sem ferrolhos e sem portas. Israel em paz. Israel segura. Israel sem a tensão constante que caracteriza o estado atual do país. Mas existe algo ainda mais específico na passagem paralela de Daniel 12, que conecta diretamente a profecia de Ezequiel. Daniel fala sobre a cessação do sacrifício contínuo, o que pressupõe a existência de um templo onde esses sacrifícios estão acontecendo. O terceiro templo. Em 2026, as pessoas que servirão no templo já foram selecionadas, todas da linhagem de Arão. Os ensaios para o sacrifício de purificação com as cinzas da novilha vermelha já aconteceram. Um terminal ferroviário foi anunciado para levar peregrinos das 70 nações diretamente ao local do templo. O templo não está construído, mas tudo ao redor dele está sendo preparado com uma velocidade que há 10 anos seria considerada impossível. E a guerra no Oriente Médio, com o desgaste progressivo das potências que controlam o monte do templo, pode ser exatamente o que abre esse caminho. Mas há algo acontecendo nos bastidores da geopolítica mundial que poucos estão conectando à Bíblia. Ezequiel 38 descreve a coalizão de Gog como algo que nunca existiu antes na história. Uma aliança específica entre nações que historicamente eram inimigas entre si. Rússia e Turquia, séculos de conflito. Hoje mais alinhadas do que nunca. Rússia e Irã, visões de mundo radicalmente diferentes. Hoje, cooperação militar intensa. Turquia e Irã, rivais históricos. Hoje, coordenação estratégica crescente. O que a geopolítica moderna está produzindo é exatamente a aliança improvável que Ezequiel descreveu há 2.600 anos como algo que só ocorreria nos últimos dias. E existe mais um elemento que Ezequiel menciona, que está se tornando mais relevante a cada semana. Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Estudiosos identificam Tarsis com potências ocidentais, provavelmente Europa e possivelmente os Estados Unidos. A passagem descreve essas potências questionando a coalizão, mas não intervindo militarmente para defender Israel. A Bíblia sugere que quando a grande coalizão marchar, Israel estará essencialmente sozinho diante das nações. E Deus intervirá pessoalmente. E o que Ezequiel descreve a seguir é algo que nenhuma estratégia militar poderia prever. Ezequiel não deixa dúvidas sobre o que acontece quando Gog marcha contra Israel. Na minha ira e no meu furor falarei. Naquele dia, haverá um grande tremor na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os homens que estão na face da terra tremerão diante da minha presença. Farei chover sobre ele e sobre as suas tropas uma chuva torrencial, pedras de granizo, fogo e enxofre. Não é Israel que derrota a coalizão. É Deus. E o texto de Ezequiel descreve o que acontece depois, algo igualmente perturbador.
7 meses para enterrar os mortos, 7 anos queimando as armas. A escala do evento profetizado é tão massiva que a humanidade levará 7 anos apenas para usar o combustível das armas destruídas. Ezequiel diz que após esse evento, as nações saberão que existe um Deus em Israel. Não vai ser possível ignorar. Não vai ser possível explicar. O mundo inteiro será testemunha. E a pergunta que você precisa responder antes que isso aconteça é simples. Quando as nações souberem, você já saberá? Mas Ezequiel 38 não termina no juízo. Termina com uma pergunta que é para você. Existe uma razão pela qual você está assistindo a este vídeo hoje. Você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui, ouvindo sobre uma profecia escrita há 2600 anos, que os eventos de 2026 estão tornando impossível de ignorar. A Bíblia diz que os eventos de Ezequiel 38 acontecerão. Não é uma possibilidade, não é uma teoria. É uma certeza profética que tem se movimentado em direção ao cumprimento com uma velocidade que aumenta a cada ano. A questão não é se vai acontecer. A questão é: quando acontecer, você estará do lado que sabia? Ezequiel 39 termina com uma promessa. E os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E o apóstolo João, que também recebeu visões proféticas, descreve o que vem depois de Ezequiel 38. O terceiro templo, o anticristo, a grande tribulação e, finalmente, a volta de Jesus Cristo. Tudo em sequência, tudo em andamento. Não existe momento mais importante para você entender as profecias do que agora. Se este vídeo te abriu os olhos, compartilhe com alguém que precisa ver isso. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, porque os próximos temas são ainda mais urgentes. Deixa seu like se este vídeo abriu seus olhos. Inscreva-se e ative o sino. Novo vídeo todo dia às 19 horas. Conta nos comentários. Você acha que a Operação Rising Lion está conectada à profecia de Ezequiel 38?